Sonho de um Homem Ridículo. É um conto do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que foi escrito em 1877. Ele narra as experiências de um homem mergulhado em reflexões sobre as contínuas frustrações da sua vida, bem como sobre o significado, o propósito e o valor do mundo que o rodeia. E aí, por causa das suas contínuas reflexões sobre esses assuntos, suas reflexões humanísticas a respeito do mundo, que tornavam ele indiferente a todas as coisas e a todas as pessoas, ele era considerado ridículo pelas pessoas que o rodeavam, e até ele mesmo se considerava ridículo, né? Então, a personagem vai dizer que, mais do que todos os outros, ele sabia o quanto ele era ridículo. Então, em meio às suas reflexões de que nada no mundo importava, ele vai chegar a uma terrível conclusão. E aí o autor escreve assim: abruptamente, senti que tudo era a mesma coisa para mim. E tanto me fazia se o mundo existisse ou se nunca houvesse existido. Comecei a sentir com todo o meu ser que não havia nada além de mim. A princípio, imaginei que muitas coisas tinham existido no passado, mas depois imaginei que não tinha havido nada no passado, e que assim me parecera, se assim me parecera foi por alguma razão. Pouco a pouco, imaginei que também não haveria nada no futuro. Então, aqui o autor descreve a perspectiva de um homem que tinha perdido a visão sobre todas as coisas, sobre o passado, sobre quem ele era, sobre o futuro. Nesse trecho aqui, Dostoiévski vai captar a carência do homem que tenta negar que existe um propósito e um significado para a vida. Como essa crença levada às últimas consequências torna os homens insensíveis, arrogantes e miseráveis, de forma que a única saída lógica para a sua vida será pôr um fim à sua existência. E no livro, se vocês lerem, é exatamente isso, essa conclusão que a personagem chega. Ele vai dizer que a única saída para ele era tirar a própria vida e se suicidar. Então, a personagem, nesse livro, vai tentar eliminar não apenas a própria vida, mas até a própria realidade, aquelas realidades que não estão de acordo com as suas crenças. Ele tenta eliminar, tenta negar que essas coisas existem, e se volta somente para dentro dele mesmo, e acaba negando as perguntas mais fundamentais que inquietam os homens desde sempre. Perguntas como: de onde nós viemos? Quem somos nós? Para onde vamos? Perguntas que os homens têm feito a si mesmos, perguntas que os homens sempre se fazem. E essas perguntas são perguntas importantes que precisam ser respondidas, porque elas afetam a nossa vida, afetam a maneira como nós vivemos e caminhamos nesse mundo. Mesmo que você nunca tenha se feito essa pergunta, mesmo que ninguém nunca tenha perguntado isso para você, mesmo que você nunca tenha conversado com ninguém sobre essas perguntas, a noção que você tem a respeito delas dita como você vive a sua vida, como você caminha pela sua existência. Por exemplo, saber que você foi criado por Deus, saber que você veio de Deus, lhe dá um senso de responsabilidade, um senso de que alguém lhe criou para um objetivo na sua vida. Saber que existe uma vida após a morte, um lugar para onde todos estão caminhando, dá a você um senso de propósito, de prestação de contas. Afinal, existe uma outra vida onde talvez as coisas que você faz nessa vida vão refletir nessa vida por vir. O homem não consegue fugir dessas realidades, sem o risco de se tornar ridículo, como a personagem do nosso conto. Então, o texto de Hebreus que nós vamos ler hoje vai nos mostrar que todas as coisas do universo, tudo que existe, é abarcado, abraçado, é envolvido pela obra redentora de Jesus Cristo. Todo o nosso passado, todo o nosso presente, todo o nosso futuro, e não só o nosso, mas de todo o universo, está dentro do plano redentor de Deus por meio de Jesus Cristo. Nada foge ao plano de Deus para o homem. Então, a história da criação não é a história do homem, não é a história de como o homem está evoluindo, de como o homem está se tornando melhor, de como o homem está crescendo na ciência. Não é sobre isso. A história da criação
é a história de Deus levando adiante o seu plano de glorificar o seu Filho através da redenção de homens pecadores. E é sobre isso que o texto de Hebreus, capítulo 9, dos versículos 23 ao 25, que é o texto que nós vamos estudar hoje, vai falar. Então abram lá, me acompanhem na leitura. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9 do livro de Hebreus. E ele diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, já louvamos o Teu nome, Senhor, através dos cânticos. Nós agora queremos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua palavra, Pai. Então prepara as nossas mentes, prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor, e que essa palavra possa fazer morada nos nossos corações, possa nos transformar, Senhor, e possa nos fazer sermos mais como o Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Nós queremos Te pedir tudo isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, nós temos estudado o livro de Hebreus e nós temos visto a luta, para conduzir o seu povo de volta ao primeiro amor, para desviá-lo da loucura de abandonarem a Cristo e voltarem ao judaísmo. Nós temos visto a luta desse pastor, que escreve à igreja dos Hebreus, argumentando de todas as maneiras que Jesus é o melhor da vida, que Jesus é superior a todas as outras coisas, que eles deveriam olhar para Jesus, porque Jesus é quem realmente pode trazer salvação a eles. E aí ele começou falando sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior como revelação de Deus. Ele é superior aos profetas, é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, a Josué, ele é superior até à lei e a qualquer outro meio de revelação que tenha vindo antes dele. Cristo é a revelação superior de Deus. Jesus, ele é a perfeita revelação de Deus, porque ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então ninguém, nem nada pode revelar Deus como Jesus Cristo revelou. Ele é superior na sua pessoa. Mas não é só isso. Cristo também é superior na sua obra redentora. Ele é superior porque ele é de uma linhagem sacerdotal superior. Nós vimos aqui, ele é da linhagem de Melquisedeque, que não tem início de dias, nem fim de existência, e por isso ele permanece eternamente. Ele entrou também em um santuário que é superior, não um santuário construído por mãos humanas, não feito de peles de cordeiros, não feito de pedras, mas o santuário celeste. Ele entrou na própria presença de Deus. Ele também é superior porque é mediador de uma aliança superior, uma aliança que não é baseada em mandamentos, em ordenanças, mas uma aliança que promete transformar o próprio coração do homem, transformar o coração de maneira que o homem possa obedecer a Deus. E ele também é superior porque ele ofereceu uma oferta superior. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Então ele não ofereceu o sangue de touros, não foi o sangue de cordeiros,
mas o seu próprio sangue. Ele deu a sua vida em resgate pela vida do pecador. O sacrifício de Cristo é superior aos outros sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. E é sobre isso que todo o capítulo 9 vai falar, sobre o sacrifício de Cristo, como esse sacrifício é superior. Então, talvez você não entenda isso muito bem, e aí pergunte, mas por que Cristo teve que morrer? Por que ele tinha que morrer? Será que ele não poderia só perdoar os pecados das pessoas? Será que ele não podia só botar esses pecados debaixo do tapete, fingir que nada tinha acontecido? Afinal, ele é Deus, né? Só ter olhado para o lado, fingiu que não viu o pecado e seguir daí. Por que ele tinha que morrer por nós? Ele tinha que morrer, como nós vimos da última vez, porque a humanidade quebrou uma aliança de vida e morte com Deus. Uma aliança que significava obedecer, cumprir a aliança ou morrer. Os homens se tornaram devedores e o preço era a própria vida. O preço por quebrar essa aliança era a morte do transgressor. Os homens mereciam morrer. É o que o autor vai dizer no versículo 16. Porque onde há uma aliança, é necessário estabelecer a morte de quem a fez. Ou, parafraseando para a gente entender melhor, é como se ele dissesse, onde existe uma aliança de vida ou morte, é necessário a morte daquele que descumpriu essa aliança. E quem descumpriu essa aliança? Nós descumprimos a aliança. Nós quebramos a aliança entre o Criador e nós. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos ser pendurados no madeiro. Nós merecíamos sentir todo o peso da ira de Deus. Mas foi Jesus que voluntariamente se entregou à morte em nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele deu a sua vida para que o preço de quebrar a aliança fosse pago e nós pudéssemos viver. E assim, como as coisas da antiga aliança, as pessoas, os utensílios, o tabernáculo, todas essas coisas elas eram purificadas com sangue de animais. Na nova aliança também era preciso haver uma purificação, mas não com sangue de animais. O sacrifício deveria ser superior, porque animais não podem substituir homens. Homens pecaram, animais não podem ser um substituto para o homem pecador. Então o sangue derramado teria que ser superior. A vida entregue teria que ser uma vida superior. E é o que o autor vai dizer nos versículos 23 e 24 do texto que nós lemos. Ele diz assim, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Ou seja, as figuras, aquilo que representava, aquilo que instruía as pessoas acerca do sacrifício de Cristo, elas eram purificadas com o sacrifício de animais, com o sangue de animais. Isso era normal. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o trono de Deus, o tabernáculo celestial, a justiça de Deus, a ira de Deus, essas coisas, elas não podiam ser purificadas com sangue de animais. Essas coisas, elas requerem sacrifícios superiores àqueles que eram usados na antiga aliança. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Porém, ele entrou no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele entrou no próprio céu, entrou na sala do trono de Deus. Ele está diante de Deus, e foi lá que o seu sacrifício foi recebido. Foi lá que ele foi imolado como um cordeiro. Foi lá que ele representou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de animais não poderia fazer isso, o sangue de animais não poderia fazer isso. O sacrifício de Cristo é superior, porque é o seu próprio sangue. É o sangue do Deus homem. E porque ele foi oferecido diante do próprio Deus no santuário celeste. Então ele é muito superior aos sacrifícios da antiga aliança. O sacrifício de Cristo é superior, e nós já estudamos isso. Eu espero que nós tenhamos entendido isso, que o sacrifício de Cristo é superior. Mas, talvez uma coisa que os crentes hebreus, e talvez nós também não compreendamos, é a abrangência da redenção que nós alcançamos em Cristo. É o quanto essa redenção de Cristo ela é grande. O que ela fez
em todo o universo e nas nossas vidas. Talvez nós não percebamos tudo isso. E o autor aos Hebreus vai nos mostrar nesse texto que a redenção que há em Jesus Cristo, ela abarca, ela engloba, ela abrange todo o universo. Abrange o nosso passado, abrange o nosso presente e abrange também o nosso futuro. Nós somos rodeados pela redenção que existe em Cristo Jesus. Aqueles que creram em Cristo Jesus, eles estão seguros por causa dessa redenção, que, como nós vamos ver, foi realizada desde a eternidade. Então vamos ver como isso é revelado aqui no texto de Hebreus, como o autor ensina isso para os crentes hebreus e também ensina a nós. Então, primeiro, ele vai falar sobre a salvação manifesta no passado, nos versículos 25 e 26. E aí ele começa dizendo assim: ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. E aí nós podemos perguntar, por que ele precisaria ter sofrido, ter morrido muitas vezes desde a fundação do mundo? Por que deveria ser assim? Porque Cristo já era o nosso Redentor desde a eternidade. Ele é o nosso eterno Redentor. Ele era desde a eternidade o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, se o sacrifício dele fosse como o sacrifício dos outros sacerdotes, se o sacrifício dele fosse igual aos sacrifícios praticados na antiga aliança, ele teria que morrer todos os anos, desde a fundação do mundo. Todos os anos Cristo precisaria morrer para que a redenção fosse realizada. E, obviamente, ele não poderia morrer todos os anos. O sacrifício dele é superior exatamente porque foi de uma vez por todas. Ele se apresentou uma única vez, como nós já lemos aqui. Então, não precisa ser repetido várias vezes. Mas, apesar de ter sido manifestado apesar disso, foi manifestado em um ponto no tempo. Cristo já era o nosso Redentor desde a eternidade. Essa redenção, esse sacrifício se manifestou na história, se manifestou em um ponto no tempo, mas ele já era o nosso Redentor. Ele já era o nosso Redentor desde a eternidade. E esse é o testemunho das Escrituras. Em vários lugares nas Escrituras, nós vemos os autores bíblicos falando sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo, como um cordeiro sem defeito, sem mácula, já era conhecido por Deus. Ele já era o nosso Redentor, ele já era o sacrifício pelo pecado do mundo, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, falando da besta, o autor vai dizer assim: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Não é quando você pecou, não é quando você nasceu, mas desde a fundação do mundo já existia um livro da vida do Cordeiro que foi morto. Efésios 1:4 fala a mesma coisa. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Cristo, ele é o nosso Redentor desde a eternidade. Ele é o nosso eterno Redentor. Por causa de Jesus Cristo, nosso eterno Redentor, nós estamos seguros desde a eternidade. O sacrifício de Cristo cobre nossa dívida diante de Deus desde a eternidade. E é só por isso que nós podemos ser salvos. Quando nós pecamos, o Deus eterno vê o nosso pecado diante dele.
O pecado do mundo está sempre diante de Deus, porque Ele é eterno, Ele não está sujeito ao tempo como nós estamos. Então Jesus precisava morrer desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Ele precisava ser o nosso Redentor, desde antes da fundação do mundo. E apesar disso ser complexo, também é reconfortante, né? Nos dá segurança, nos mantém firmes, né? Nos mostra que o Senhor ele estava disposto a morrer, mesmo antes de nós termos nascido, que Ele estava disposto a dar a sua vida por nós. E além disso, isso também nos ajuda a entender que a redenção em Jesus Cristo sempre foi o plano original de Deus. Foi sempre isso que Deus planejou. A redenção por meio de Jesus Cristo não foi o plano B de Deus. Não é que Deus estava lá, fez o mundo, tudo perfeito, e de repente o homem pecou, e aí Deus coçou a cabeça e disse: e agora, o que é que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou levar adiante o meu plano, o projeto que eu tinha feito? Não foi isso que aconteceu. Não é que Deus foi pego de surpresa, e aí tudo foi por água abaixo, e Ele disse: não, agora eu tenho que fazer um plano B, eu tenho que conduzir o homem de outra maneira. Não, Deus não teve que fazer um rearranjo nos seus planos, Ele não teve que pensar, Ele não teve que sentar e calcular novamente como Ele deveria fazer, porque o homem pecou. Glorificar o seu Filho, entregando para morrer no lugar dos pecadores, sempre foi o plano original de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus, e os planos dele não podem ser impedidos. Ele sabe o fim desde o começo, é isso que Isaías nos diz. Ele sabe o fim desde o começo. Ele sabia que o homem pecaria. Ele sabia que o homem iria desobedecê-lo. E eu acho que às vezes a gente tem uma certa dificuldade em aceitar isso. Veja, eu não estou dizendo que nós temos uma dificuldade em entender isso, né? Porque apesar de ser complexo, é relativamente fácil. Deus criou o homem iria pecar, Deus iria redimir o homem para viver eternamente com ele. É simples. Mas talvez a gente tenha uma dificuldade em aceitar isso, em aceitar que as coisas são assim, em aceitar que as coisas são o que deveriam ser. Né? Nós até entendemos que Deus é soberano, e que isso implica que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, do jeito que Ele quer, sem pedir permissão a ninguém, sem perguntar a ninguém. Mas talvez nós tenhamos um problema com a sabedoria de Deus. Parece que às vezes nós achamos que Deus não é tão sábio assim como a Bíblia diz que é. Nós pensamos, e às vezes nós até dizemos, e às vezes nós dizemos em voz alta para os outros ouvirem, que talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, né, que não aconteceram da melhor maneira que deveriam ter acontecido, né, que deveria ter acontecido de uma outra forma. Por que é que Deus permitiu que o homem pecasse? Se Ele já sabia que o homem ia pecar, por que é que Ele permitiu que o homem pecasse? Por que é que Ele não nos fez glorificados? Por que é que Ele não nos levou direto para o céu? Para que ter que ter esse período, né, de pecado? Para que ter essas coisas acontecendo? Ele não vai fazer no fim, por que Ele não fez logo desse jeito? E a gente foi logo para o céu e todo mundo viveu feliz para sempre, como nos contos de fadas. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta, quando nós pensamos e analisamos a vida e o caráter de Deus dessa forma, lá no fundo, o que nós estamos querendo dizer é que se fôssemos nós teríamos feito melhor. Nós faríamos diferente, faríamos de uma maneira melhor. Deus não é tão sábio assim. Eu acho que eu faria melhor, eu acho que eu teria um jeito melhor de conduzir a humanidade, de criar, de conduzir todas as pessoas. Ele deve ter errado em alguma coisa no meio do caminho. Ele não previu todas as possibilidades e aí teve que rearranjar os seus planos, mas eu teria feito diferente. A gente se acha mais sábio do que Deus, né? A gente acha que as coisas não saíram bem do jeito que deveriam sair, que Deus perdeu o controle, que Deus não entendeu todas as coisas. O problema com isso é que esse Deus que nós imaginamos, Ele não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus verdadeiro que criou todas as coisas, que criou o universo, que criou você e me criou. Esse é um Deus mundano, é um Deus diabólico, feito à imagem do homem, não o contrário. Não é o homem que é feito à imagem dele, mas esse é o Deus que nós criamos na nossa cabeça, que nós criamos porque nós queremos controlar, que nós criamos porque nós queremos
ter alguém em quem colocar a culpa. Então o mundo vive assim. O mundo vive rejeitando a Deus, colocando Deus para fora da sua vida. Vive dizendo a Deus, eu não quero ter nada com você. Mas quando as coisas ruins acontecem, uma catástrofe, um terremoto, um furacão, uma tempestade, quando pessoas morrem, quando crianças são mortas nas escolas, quando tem um tiroteio e alguém morre de uma bala perdida, aí nós perguntamos, Deus, por que você deixou que essas coisas acontecessem? Por que você permitiu que isso acontecesse? A gente só quer Deus para ter alguém em quem colocar a culpa por causa dos nossos próprios pecados. É assim que o mundo pensa, mas não é assim que nós deveríamos pensar. Não é assim que aqueles que creem em Jesus Cristo, conhecem a sua palavra, conhecem a revelação de Deus através da sua palavra, deveriam pensar. Todas as coisas aconteceram exatamente como deveriam acontecer. E apesar de elas não serem aquilo que elas deveriam ser, o processo para que elas se tornem o que Deus quer é o melhor processo possível, é a melhor forma possível, porque foi Deus que planejou que as coisas fossem assim. E Ele está fazendo com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. A melhor maneira como ela poderia acontecer, a melhor maneira para trazer glória a Ele e redenção ao homem. Nós deveríamos crer nisso, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus faz as coisas da melhor maneira possível, mesmo que isso envolva dor, sofrimento, morte e pecado. Ele é infinitamente mais sábio do que nós. Nós não conseguimos ver todas as coisas, não conseguimos analisar todas as possibilidades. Ele consegue, ele vê todas as coisas, ele vê o fim desde o começo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E essas coisas, elas não tiram o mérito de Deus. Pelo contrário, essas coisas realçam a graça e a misericórdia de Deus. Essas coisas tornam visíveis o caráter de Deus. Essas coisas nos mostram quem Deus verdadeiramente é, como Ele é um Deus misericordioso, gracioso, um Deus que é capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer por causa do homem pecador, que não quer nada com Ele, que não estava procurando por Ele, que na verdade era seu inimigo. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus a quem nós servimos. O propósito de Deus de fazer Cristo nosso eterno Redentor segue como planejado desde o início. Ele não perdeu o controle, ele não se equivocou, ele não escreveu certo por linhas tortas. Não, ele está fazendo todas as coisas da maneira que ele planejou fazer. E isso é demonstrado quando o escritor aos Hebreus nos diz que Cristo é o nosso eterno Redentor. Antes do nosso pecado, Cristo já era o nosso Redentor. Mas Cristo não é Redentor só do nosso passado. A sua redenção também cobre o nosso presente. O nosso presente, a maneira como nós vivemos, o agora, é coberto pela redenção que existe em Cristo Jesus. E aí o autor vai falar na segunda parte do versículo 26 sobre a salvação que se manifesta no presente. E aí ele diz assim, agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. No presente, nós somos redimidos pela morte e sacrifício de Cristo em nosso favor. Ela nos redime agora. Nós somos nova criatura por causa de Cristo, o nosso eterno Redentor. Essa salvação, ela não foi apenas eterna e espiritual, mas também se manifestou no tempo, como um fato histórico, quando Cristo foi pendurado no madeiro, quando Cristo se entregou e foi crucificado naquela cruz, e morreu, e ressuscitou em nosso favor. A salvação, que já era uma realidade espiritual, se tornou um fato histórico, quando Deus entrou na história do homem e consumou a sua redenção por meio da morte de Cristo. Portanto, essa redenção ela tem efeitos na nossa vida presente. Essa redenção ela deve guiar a nossa vida, a maneira como nós andamos, caminhamos, vivemos, a maneira como você vive, se comporta, faz negócios, conversa, lida com as pessoas no mundo, como você paga as suas dívidas, tudo deve ser transformado por causa da redenção de Cristo nas nossas vidas. Isso e todo o resto deve ser afetado por essa salvação que nos transformou de condenados à morte
em filhos de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você, como é que você tem vivido? Você tem demonstrado essa redenção de Cristo na sua vida? As pessoas podem ver isso em você? Você tem vivido como um filho de Deus ou como um inimigo dele? Você tem vivido de forma que a sua vida mostra e testifica da sua redenção, da redenção que foi realizada em você por meio de Jesus Cristo? O mundo pode ver isso ou não? Ou não há diferença, e quando as pessoas olham de fora, elas não veem diferença nenhuma, você é só mais uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas que andam por esse mundo? Como é que essa salvação ela tem afetado a sua vida? Nós devemos viver como redimidos que somos. Se somos redimidos por Jesus Cristo, se recebemos a salvação que existe em Jesus Cristo, nós devemos andar de acordo com aquilo que nós somos. Não somos mais filhos das trevas, nem inimigos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus. Devemos andar como aquilo que somos. E aí ele usa uma expressão interessante, ele diz assim, fim dos tempos, né? Essa expressão é muito usada na palavra de Deus, né? Ela e algumas variantes, fim dos tempos, últimos dias, última hora. Essa é uma expressão que indica mais uma era do que exatamente um momento. Não está falando de um momento exato, mas está falando de uma era. Várias vezes ela é usada nas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, Paulo diz que nós somos aqueles que estamos vivendo os fins dos tempos, para quem os fins dos tempos têm chegado. Em 1 João 2,18, João diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então não é que uma hora depois do que João escreveu, o mundo se acabou. Nós sabemos disso porque nós estamos aqui. Ele não estava falando dessa forma, mas ele estava querendo dizer que nós estamos no último momento dessa terra. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Em todos esses casos citados aqui, o autor não está falando da última hora da terra ou do momento específico do fim dos tempos, mas dessa era que é caracterizada pelo fim de todas as coisas. Ele está falando dessa era que é a última antes da vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Desde a morte de Jesus, a sua morte, na verdade, inaugurou o fim dos tempos. Esse mundo em que nós vivemos, ele é marcado pelo fim, é marcado por esse processo do fim. Nós estamos vivendo na era onde o reino dos homens, ele está caminhando para o fim, caminhando para a destruição. Lembram a profecia lá de Daniel? O sonho que o rei teve, né? Ele sonhou com a estátua, tinha cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e as pernas de pedra e os pés feitos, as pernas de ferro e os pés feitos de pedra, né, feito de barro. E aí existia uma montanha e uma pedra era retirada dessa montanha e batia nos pés de barro e a estátua desmoronava. E aí quando Daniel vai falar sobre esse sonho, ele diz que aquela estátua representava os reinos do mundo. E Deus estava mostrando as coisas que iriam acontecer nos fins dos tempos para o rei. Então o reino dos homens ele está desmoronando. Nós já estamos vivendo da queda da estátua. Nós estamos entre o impacto da pedra e o tombo da estátua. Nós estamos vivendo nesse período onde o reino dos homens ele está acabando, está finalizando. Estamos caminhando para o fim. O mundo não aceita isso, o mundo não acredita nisso, o mundo tenta de todas as maneiras, né? Cria meios e formas de tentar, por todas as maneiras, tanto na ficção como na realidade, impedir que o fim chegue. Os homens fazem tudo porque eles não querem que o fim chegue. Cada vez mais, e de forma desesperada, os homens tentam eliminar os efeitos do tempo e a chegada do fim. Seja por procedimentos estéticos, tecnologias, pela ciência ou qualquer outra coisa. O mundo tenta afastar o fim
porque o fim não é agradável para eles. Eles não querem ver o fim. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que o fim dos tempos está chegando. Nós estamos no fim dos tempos, nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias desse mundo e só tem um jeito de superá-lo, confiando na redenção que existe em Jesus Cristo. Essa é a única maneira de você romper o fim, de você vencer o fim, crendo em Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo é o seu único e poderoso Redentor. Como o texto diz, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ele veio para aniquilar o pecado, para destruir o pecado. E aqui, irmãos, não significa que o pecado ele não existe mais. Nós sabemos disso. Basta nós olharmos para o nosso próprio coração. Basta nós lembrarmos de 1 hora atrás. Você vai ver que o pecado ainda não deixou de existir. Você vai ver que o pecado existe na sua própria vida, na vida desse mundo. O pecado não deixou de existir, não é isso que o autor está querendo dizer aqui. Não significa também que nós não vamos mais pecar, né? Se botasse aqui um telão para aparecer as 24 horas do nosso dia na última semana, talvez vocês nem quisessem que aparecesse a vida de vocês, né? Para não mostrar os pecados que vocês cometeram. Nós somos pecadores, nós temos pecado, não significa que nós não vamos mais pecar. O que significa é que nós estamos livres da condenação do pecado. Significa que a condenação do pecado ela não tem mais efeito sobre aqueles que resolveram crer em Cristo Jesus como o seu único e verdadeiro Redentor. Esses que creem que Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue para redimir você dos seus pecados, esses não estão mais sujeitos à condenação. Como nós vemos em Romanos, capítulo 8, talvez um dos capítulos mais belos de toda a palavra de Deus, ele começa dizendo assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pecado ele foi aniquilado porque ele perdeu o seu efeito na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Eles não estão mais sujeitos à condenação do pecado. Eles não podem mais ser condenados por causa do pecado, porque Cristo Jesus é o seu eterno Redentor. Cristo Jesus assegura a redenção deles, assegura que eles um dia estarão com o Pai. Então, se você crê em Cristo, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você está seguro com Cristo em Deus. Você está livre da condenação do pecado. Não porque haja algo bom em você, não porque você é mais habilidoso do que os outros, mais forte, mais bonito, mais caridoso, não. É porque Cristo, o nosso Redentor, derramou o sangue dele em seu favor. E por fim, a redenção em Jesus Cristo, ela cobre também o nosso futuro. Então, Jesus Cristo abarca toda a nossa vida, passado, presente e também o futuro. É como o autor aos Hebreus vai nos falar aqui. E aí ele fala sobre essa salvação que é manifesta no nosso futuro, nos versículos 27 e 28. E aí ele termina nos respondendo qual é o destino do universo, né? Qual é o destino desse mundo. E ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Para salvar aqueles que esperam por Ele. O destino da história é o retorno de Cristo, para consumar de forma plena a salvação sobre aqueles que o aguardam. É para aí que a história do homem está sendo conduzida. É nesse caminho que as coisas estão correndo. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o homem diz, não importa o que as previsões dizem, o mundo está caminhando para o dia em que Jesus Cristo voltará, reinará e completará, consumará a salvação sobre todos aqueles que o aguardam, todos aqueles que creram nele.
E aí o nosso autor vai dizer que só existem dois destinos para a humanidade, só existem dois destinos para o homem. Ele diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte vem o juízo. Os homens morrem uma única vez, não duas, não três, não quatro, uma vez. É o que ele diz aqui. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Então não existe segunda chance, não existe chance depois da morte, não existe purgatório para purgar os seus pecados, não existe reencarnação, não existe morrer e ressuscitar várias vezes para se aperfeiçoar. Nada disso existe. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Depois da morte, o único evento para todos os homens é o juízo. Depois da morte, vem o juízo. E o juízo só tem uma coisa que vai mudar, né, para aqueles que vão estar com Cristo e aqueles que não vão. No juízo não vai importar quanto dinheiro você tem, não importa também de quem você é parente, não importa quanto você estudou, como você foi bom e caridoso, não importa que graduações você tem, não importa que faculdades você fez. Aliás, faculdade está servindo mais nem para dar cela especial, né? Quanto mais para entrar no céu. Nada disso vai importar. Lá só vai importar se você creu em Jesus Cristo como seu Redentor. Lá só vai importar se você olhou para esse Redentor que foi nos dado antes da fundação do mundo, creu nele, creu que o sangue dele era poderoso o bastante para lhe dar vida, para lhe salvar da ira de Deus, para lhe salvar da condenação do pecado. É só isso que vai importar. Nada mais pode livrar você do juízo de Deus que vem sobre todo mundo, a não ser crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o seu eterno Redentor. A história do universo é a história da salvação de Jesus Cristo. É a história de como Deus será glorificado e glorificará o seu Filho através da redenção do homem. É por isso que Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Ele já veio uma vez e já tirou os pecados. A redenção de Cristo já foi manifestada na história do homem. É um fato histórico. Agora ele virá a segunda vez, não para tirar pecados, ele virá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam por ele, para consumar a salvação daqueles que estão firmes, aguardando por eles. E é constrangedor, meus irmãos, saber que Cristo pagou por todos os nossos pecados, até por aqueles que você ainda não cometeu, né? Ele pagou pelos nossos pecados, aqueles que nós ainda vamos cometer. É mais constrangedor ainda saber que Ele sabe desses pecados, que Ele sabe de todos os pecados que nós cometeríamos. Ele sabe tudo que você vai fazer aqui, daqui até a eternidade. Mas Ele não voltou atrás, Ele morreu por você. Talvez você não fizesse isso, né? Será que você seria capaz de se relacionar com alguém ou com os outros se você soubesse todos os pecados que aquela pessoa pode cometer, todos os pecados que ele cometeu, todos os pecados que ele está cometendo, né? Talvez, se você conhecesse todo mundo aqui a fundo, como Deus conhece, você nem quisesse estar aqui, né? Nem quisesse conversar com ele depois do culto. Se nós soubéssemos as coisas ruins que as pessoas vão nos fazer no futuro, provavelmente nós não iríamos nem querer nos relacionar com elas, iríamos querer evitar isso. Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo sabia que ele seria humilhado, cuspido, espancado, colocado numa cruz, né, que depois difamariam o nome dele, né, que até hoje as pessoas não creriam nele, que as pessoas renegariam a ele, diriam que ele não existiu. Sabia de tudo isso, ele sabe de tudo isso, mas ele não voltou atrás. Ele deu a sua vida em nosso favor, ele é o nosso eterno Redentor. Nós temos um Redentor que não nos salva por causa dos nossos méritos, mas por causa do seu amor, porque ele nos amou, ele nos salvou. Então, irmãos, isso é realidade na sua vida?
Você tem segurança sobre isso? Você está tranquilo de que tem um Redentor eterno, que Ele une as duas pontas da eternidade de maneira que você não pode se perder para sempre, porque tem Ele como seu Redentor? Você crê nisso? Se você crê, o que é que pode causar ansiedade em você? O que é que causa ansiedade em você? É o que você vai comer amanhã? Se vai ter dinheiro para pagar as suas contas? Ou se você vai ganhar dinheiro bastante para manter o seu padrão de vida, o seu estilo de vida? São as coisas desse mundo que causam ansiedade para você? Em quem você coloca a sua esperança? É num bom casamento? Ou num casamento, seja bom ou ruim? É no seu cônjuge que você coloca a sua esperança? No seu emprego, no seu dinheiro, no dinheiro que você conseguiu juntar, guardar, nos seus amigos, nos contatos que você tem? No que está a sua esperança? Em que é que você espera? O que é que dá tranquilidade a você? O que é que define você? Você é médico, advogado, engenheiro, pai, mãe, pecador, criminoso, falido? O que é que define você? O que é a coisa que aparece primeiro quando você pensa sobre você mesmo? Aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Redentor, têm toda a sua vida definida pela obra perfeita de Jesus Cristo. É isso que define um filho de Deus. É isso que define aqueles que foram salvos pelo Redentor eterno, que deu a sua vida em nosso favor. A crença em Jesus transforma toda a nossa vida, transforma toda a ideia de tempo, de passado, de presente, de futuro. Tudo está garantido, tudo está seguro pelo nosso eterno Redentor, que deu a vida por nós. Nós não temos o que temer, nós não temos com o que nos preocupar. Todas as coisas dessa vida, elas são passageiras. Aqueles que são de Cristo, eles não vivem pelas coisas passageiras dessa terra, mas vivem olhando para frente. E não é para frente só no sentido de olhar para o futuro. Eles vivem firmados nessa eterna salvação. Eles vivem olhando além do tempo. Eles vivem olhando para essa redenção que não está apenas no passado, no presente e no futuro, mas está acima, está além do tempo. Nós estamos seguros na eternidade. Como diz o poeta, eu não quero tempo, eu não quero que o tempo passe ou pare. Eu não quero tempo, eu quero eternidade. A nossa salvação está além do tempo. O tempo não pode manchá-la, o tempo não pode destruí-la, o tempo não pode acabar com ela, porque o nosso Salvador, nosso Redentor, que é eterno, nos concedeu uma eterna salvação. Nossa salvação abrange todo o tempo. Não existe um momento em que não estejamos seguros em Jesus Cristo, como nosso eterno Redentor. Isso deveria ser o motivo da sua felicidade. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, isso deveria ser um motivo pelo qual você se levanta todos os dias. Deveria ser o motivo da sua alegria, o motivo pelo qual você faz todas as coisas que você faz, motivo pelo qual você trabalha, pelo qual você se relaciona com os outros, pelo qual você vive. A eterna redenção em Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não decidiram seguir a Jesus Cristo, esse Redentor eterno, que deu a vida em nosso favor, você também pode ter essa segurança. Você também pode se alegrar na redenção que existe em Jesus Cristo. Você pode seguir esse Redentor, que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos em nenhum momento das nossas vidas, que vai seguir, que vai conduzir todas as coisas para o final que Ele preparou desde o começo. Então, se você ainda não decidiu seguir a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele. Reconheça Ele como o seu único e verdadeiro Salvador, o único que pode livrar você dessa vida miserável, sem esperança, que conduz você à morte. Entregue a sua vida a Ele, coloque o seu coração nas mãos dEle e viva a segurança e a alegria de ter um Salvador eterno, que garante toda a sua vida, daqui até a eternidade. Amém? Então, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a olharmos para a nossa vida da forma que realmente importa, baseados naquilo que o Senhor fez por nós. Santo Deus e Pai, nós queremos ser gratos, Senhor, embora não saibamos
Como agradecer, Senhor, por tão grande salvação, Pai. Não compreendemos direito, Senhor, como um Deus todo-poderoso pôde deixar toda a sua glória, vir ao mundo e morrer pelos pecadores, Senhor, que não buscavam por Ele. Mas nós cremos, Senhor, que aconteceu assim como a Tua palavra nos diz. Nos ajuda, Senhor, a vivermos essa vida de acordo com aquilo que o Senhor fez desde a eternidade em nosso favor. Nos ajuda a vivermos, Senhor, firmados na redenção que Jesus Cristo conseguiu para cada um de nós, Senhor, aqueles que cremos nele. Nos ajuda, Senhor, a vivermos, a nos relacionarmos, a existirmos, Senhor, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa do nosso eterno Redentor. Abençoa, Senhor, para que aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a segurança, a alegria, a felicidade, Senhor, de ter o Teu Filho, Jesus Cristo, como Redentor das suas vidas, que os seus corações possam ser transformados pela Tua palavra, que a venda possa cair dos seus olhos, eles possam enxergar que o Senhor quer salvá-los, que o Senhor providenciou uma eterna salvação, Pai, e que eles podem estar seguros. E um dia eles estarão contigo, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.